Então foi um grande desafio para mim naquele momento. Então a única coisa que o negócio tinha era um passado que estava sendo reconstruído já por conta da transformação digital. Então foi bem complicado. Mas eu fiz algumas anotações enquanto a Josi falava. As principais dificuldades para mim, elas foram o que eu chamo de travas mentais, né? A gente sai da academia focado em ser um bom técnico. E eu acho que é muito importante ser um bom técnico, tá? Então eu sempre fui, assim, muito aplicada, muito exigente comigo mesma. Eu gosto de pessoas exigentes e eu estimulo as pessoas a serem exigentes, porque quando a gente é exigente, a gente procura ser o melhor que a gente pode ser. Não quer dizer que a gente vai ser melhor do que todo mundo, não quer dizer que a gente tenha que ser snob por isso, mas eu acho que é o nosso dever buscar alcançar o nosso máximo potencial. Então, ser um bom técnico de texto, ser um bom técnico de foto, ser um bom técnico de vídeo, ser um bom técnico de áudio. Então, eu ser capaz de, como comunicador, trabalhar em qualquer área, eu acho que é um trunfo na manga aí, porque você não sabe as oportunidades que a vida vai te trazer. Então, às vezes, a gente foca muito numa única função. Que nem eu amo escrever, mas a minha primeira oportunidade de estágio foi para TV. Um veículo que até então eu, entre aspas, desprezava, porque eu não gostava de ver TV. E era uma oportunidade de uma grande empresa, que era a RBS. Então, se eu ficasse muito focada naquilo que eu queria, naquele meu objetivo sonhador, talvez eu não teria aprendido tantas coisas que hoje são úteis no meu próprio negócio. Então, travas mentais são coisas que a gente tem que trabalhar. Eu acredito muito em ser um bom técnico, e foi nisso que eu foquei. Só que aí, quando a vida me trouxe essa oportunidade, eu não sabia nada, por exemplo, sobre vendas, não sabia nada sobre marketing, né? Porque o meu foco era jornalismo, então eu nem pensava muito sobre como fazer marketing, né? Não sabia nada sobre administração, não sabia nada sobre a publicidade do meu próprio negócio. Então, embora eu faça jornalismo na essência, eu tenho que fazer publicidade da minha marca para poder vender, para poder o negócio ser viável, para eu continuar podendo fazer o jornalismo que eu tanto amo, né? Então, quando veio a oportunidade, eu precisei destravar a minha mente e entender que eu era capaz de fazer muitas outras coisas além da parte técnica com excelência. Então, eu não acho que uma coisa se sobrepõe a outra, eu acho que tudo é importante. E por que é importante eu ser um excelente técnico? Ou seja, um excelente redator, um excelente fotógrafo, um excelente produtor audiovisual. Porque se um dia eu tiver uma empresa e eu precisar contratar fornecedores, eu sou capaz de avaliar o trabalho dessas pessoas e de construir com elas. Então, hoje eu construo com o meu diretor de imagem. Eu sei debater com ele ângulo de câmera, eu sei checar com ele a luz, a gente conversa sobre como a gente vai produzir o vídeo de forma mais inovadora, porque eu fiz TV. Se eu tivesse ficado travada naquela minha ideia inicial, não, eu sou escritora, eu escrevo, né? Eu não saberia fazer isso para minha própria empresa hoje. Então, assim, ser um bom técnico em todas as áreas possíveis, e a academia proporciona isso, eu acho muito legal, que ela não foca só na escrita, ou só na fotografia, ou só, né, pelo menos no meu currículo na época me oportunizou a aprender tudo, e eu amei isso. Travas mentais. Então, que nem eu disse antes, por mais que eu não vá ser um empreendedor, o quanto mais eu entender de como o negócio funciona, mais eu vou poder jogar o jogo com a minha equipe, né? Então, se eu sei como o negócio funciona, eu vejo que depois, na minha experiência na TV, as pessoas da redação, elas não tinham noção de como o comercial funcionava. Então, muitas vezes existiam batalhas entre os setores, ou um clima esquisito, ou até o comercial fazia um pedido para a redação se ofendia. Mas se a gente entende que o porquê cada área é necessária e importante para o negócio, a gente vai ser mais colaborativo e a gente vai ter mais sucesso como um todo. Tendo sucesso como um todo, sucesso como indivíduo é mais fácil de acontecer, né? Então a minha grande dificuldade foi essa, mas à medida que eu fui entendendo, eu fui experimentando ter sucesso nessas outras áreas. Então quer dizer, todo mundo sabia que meu texto era bom, ok, mas eu consegui vender um projeto, que legal, é incrível, assim, tu conseguir convencer o teu cliente que aquilo vai ser legal, ou ele te procurar e tu poder, então, fazer a venda, fazer a entrega com excelência na parte técnica, eu acho muito legal. E então, não travar, e se eu estivesse na academia hoje, eu já buscaria informações sobre negócios, sobre startups, sobre tudo de novo que é possível hoje, né? Então, olhar para o futuro e já no caso de você, já ser disruptivo. Eu acho que se a gente ficar focando no fechamento das redações, em quantas vagas de emprego foram extintas,
Gente, o mundo da comunicação nunca teve tanta oportunidade, nunca teve tanta plataforma pra gente criar produto. A internet tá aí, então eu acho que é muito mais fácil ser empreendedor hoje do que era na nossa época. Na nossa época, sim, era difícil, né? Hoje é muito fácil, então só que a gente tem que pensar disruptivamente. A gente tem que pegar a essência da atividade, né, que é comunicar por algumas ferramentas. E como eu posso fazer isso de uma forma inovadora no nicho que ainda não existe? Aquilo que a professora falou é muito importante, né? O que já tem no mercado? Bom, isso já tem. O que eu posso fazer de novo? Onde que tem uma carência? Onde que alguém está precisando que eu resolva um problema? E lá eu posso focar minha energia e atuar como comunicador sendo empresário, né? Uma coisa que eu comecei a aprender muito com a revista, e graças a Deus que ela atua com negócios, isso foi uma sorte minha, né? Porque se fosse uma revista de turismo ou só de gastronomia, talvez eu não teria aprendido tanto, né? Ela é uma revista que dá visibilidade para empresários. Por meio das minhas entrevistas, eu ia aprendendo. Então, eu criava boas perguntas para fazer um conteúdo rico, esse era o meu foco, mas eu ia observando tudo que eles falavam sobre o negócio deles. E eu ia pensando, eu tenho que fazer isso para revista, eu tenho que fazer isso para revista. Nossa, nunca pensei nisso. Então, empresários do segmento têxtil, do segmento agrícola, da área da gastronomia, sim, do turismo, bom, de hotéis, tudo que vocês podem imaginar, eu já tive contato, né? Então, eu aprendi muito com as entrevistas e muito em eventos. E eu acho que o contato com empresários de outras áreas ajuda muito. Por que eu não passo uma semana lá com o meu amigo que está empreendendo com bebidas, que tem uma cervejaria? Vai lá, observa. Olha o processo, o que eles estão fazendo, o que eles estão pensando, porque negócio é negócio. E depois eu posso aplicar essas boas práticas para o meu negócio na área da comunicação. E eu acho que os comunicadores eles ficam com a mente muito fechada às vezes. Vamos só falar com fotógrafos, vamos só falar com escritores, eu sou radialista, então eu fico só nesse universo. Gente, vamos aprender com os outros e aplicar para a nossa área, né? E sem dúvida, ler e estudar. Se a academia não está propondo muitas cadeiras de negócios, bom, os livros estão aí para a gente ler, né? Então a gente pode aprender sobre negócios, assuntos assim que eu acho que fizeram muita falta, que eu estou estudando hoje, que eu indicaria para o estudante procurar: negócios, finanças, administração e vendas. Hoje eu entendo que não existe sucesso, não existe sobrevivência humana se a gente não sabe sobre vendas. Então, vai numa loja comprar uma roupa, observa como a vendedora te atende, né? Enfim, com cases bons, né? Venda, saiba vender. Pode ser que você nunca atue na prática vendendo um produto, mas você se vende todo dia. Você se vende para a equipe, você se vende para o supervisor, você se vende para o fornecedor também, a gente tem que se vender. Quer dizer, vale a pena tu fornecer para mim por um valor melhor, porque eu sou um bom cliente, porque eu vou te dar visibilidade. Então, a vida é uma grande negociação que passa pela venda. Então, se a gente não sabe nada sobre venda, a gente não sabe usar gatilhos mentais, por exemplo, é uma coisa que eu estou estudando agora, a gente demora, a gente vai mais devagar, a gente consegue negociações que poderiam ter sido melhores pra gente, a gente consegue oportunidades diferentes, tá? Então, não adianta. Quem diz, eu não vendo, a gente vê muito pessoal da área da comunicação falando isso. Não, eu não vendo. Tá enganado. Você acha que não vende, né? Então, era uma barreira que eu tinha. Eu falei isso um dia, eu não vendo. Falei isso um dia pra minha sócia e disse, tu tá querendo que eu venda? Eu não vou vender nada nunca. E hoje eu amo a venda, porque a venda, a atitude de vendedora me faz estreitar laços, me faz desenvolver novos relacionamentos, as histórias legais chegam a mim com mais facilidade, porque eu tenho uma atitude mais aberta em relação a isso. Então a venda traz a pauta, que traz a outra venda, que traz um monte de coisas, né? Faça muitos estágios, quanto mais estágios vocês puderem fazer, se alguém quiser fazer estágio na revista, tá convidado. Faça muitos estágios, porque você aprende muito, e estágios em áreas diferentes. Então, eu ter feito TV, que eu engoli no começo, né, não queria, não gostava, que saco, mas todo mundo quer esse estágio, então eu vou fazer. Nossa, eu aprendi muito. Depois em rádio eu aprendi, na revista eu aprendo, então ainda queria um dia fazer estágio no jornal, que eu nunca fiz. Pode ser aos 45 anos, não tem problema. Mas assim, o estágio a gente aprende, não precisa tu demorar muito no estágio. Então, a não ser que você vá ser efetivado, é uma boa oportunidade, determina um período, faz o estágio, vai para outra área, vai para outro, faz estágio de negócios, faz estágio em vendas, por que não, né? Enquanto a gente está na academia, é hora de fazer os estágios para aprender, porque tudo que você aprender, você vai aplicar.
Tenha bons mentores, isso me fez muita falta, e de negócio, eu tô muito feliz nesse momento, porque às vezes a gente quer ter alguém para olhar e a gente não encontra referência, pelo menos não referência com a visão que a gente tem, né? Então você imagina eu buscando um mentor empreendedor na área da comunicação. A partir daquilo que eu proponho. E a gente vai gerar um movimento de empreendedorismo e inovação pra gente, pro próximo, pra tudo. E aí a gente vai ter cada vez mais sucesso e mais retorno financeiro. Eu só discordo um pouquinho da questão do lucro ali que foi falado, tá? Da empresa. Então, empresas que não visam o lucro não são empresas, são filantropia. Uma empresa, ela tem que visar o lucro. O lucro é uma ferramenta importante do empresário. Então, sim, eu acho que a gente tem que pensar em dinheiro. Eu também demorei pra derrubar essa barreira. Então, eu ficava me sentindo assim, nossa, mas eu não quero ganhar dinheiro, eu quero só fazer meu trabalho com qualidade, né? Começou assim, eu quero ter uma plataforma para fazer um trabalho de qualidade, mas eu não quero dinheiro. Queiram dinheiro, sabe? Queiram dinheiro. O dinheiro é bom quando ele é administrado por pessoas boas, para fins nobres. Com o dinheiro você vai poder contratar outras pessoas, você vai poder pagar comissão, você vai poder fazer uma revista maior e melhor e mais ampla, tu entende? Então eu acho que essa é uma barreira que a gente tem que derrubar também, de entender que sim, como eu ganho mais dinheiro, né, tanto na minha carreira quanto na minha empresa, porque você vai com o tempo, a vida vai ensinar, ou a derrota vai ensinar, alguma coisa vai ensinar que a gente precisa dele. Então ele tem que estar lá no nosso checklist de prioridades, vocês entenderam? Porque não adianta ter tudo o que eu tenho e não ter dinheiro, aí eu não vou ter caminhos, não vou poder abrir portas, tá? Então, assim, começando a derrubar as barreiras mentais, essa foi a minha maior dificuldade, essa é a minha dificuldade ainda hoje, em uma escala um pouquinho maior, né? E eu luto com ela todo dia. Então é isso. Eles não sabem fazer, e hoje a comunicação ela é muito importante para o sucesso de qualquer negócio. Então, a gente tendo essa facilidade e mais as técnicas que a gente aprende, né? Então, a gente sabe escrever um bom texto, a gente sabe fazer uma boa foto, a gente sabe falar, a gente treina isso. Gente, isso aí, assim, ó, sendo um bom comunicador, eu ouso dizer que você pode ser muitas outras coisas. Agora, se você for qualquer outra coisa e você não for um bom comunicador, você vai sempre precisar de um, né? A partir de hoje, na era da transformação digital, na era da comunicação e sem barreiras aí com a internet, a gente precisa se comunicar. Então, a gente tem nós como comunicadores, se nós soubermos abrir a nossa mente, se nós soubermos buscar as ferramentas que a gente precisa, se a gente aprender a pensar que dinheiro faz parte, a gente tem grandes oportunidades. A gente tem grandes oportunidades e as pessoas, elas invejam muito essa habilidade, elas desejam ter isso, elas desejam ser isso. Então, vai também da gente ter uma atitude, eu acho que uma atitude de vanguarda e também bondosa com os colegas. E quantas oportunidades a gente pode ter, né? Se a gente puder ter sucesso como comunicador na nossa empresa. Quantas pessoas a gente pode ajudar a desenvolver tudo isso que a gente está focado em aprender. Então, sim, eu uso as minhas ferramentas, elas são é um grande ativo que eu tenho, porque elas vão me levando a buscar outros conhecimentos que eu vou aplicando. A gente também pode se blindar, ter todas essas oportunidades, que eu digo, o comunicador, ele entra na cadeia, ele entra no clube juvenil, ele entra no fórum, ele entra onde ele quiser. As portas do mundo são abertas para os comunicadores. Mas ele pode só ficar coletando dados e publicando, e não aprendendo nada com aquilo. Então, a atitude de aprender, que nem eu disse, a atitude empreendedora aí é muito de cada um. Bom, o que eu vou fazer com o que eu aprendi? Não vou fazer nada, eu só vou publicar minha matéria hoje. Ok, mas a vida tá te ensinando, né? Então, é um incentivo meu, assim, aprendam, apliquem e não tenham medo. Eu postei agora, antes da gente começar, que o medo, ele deve nos proteger, mas ele não deve nos paralisar. E a gente tem que acreditar na gente. Às vezes, a gente não se enxerga, por isso o papel do mentor, para olhar pra gente e dizer, você é incrível nisso, se você apostar nesse viés, você vai ter sucesso. E às vezes falta essa palavra amiga, porque o medo nos trava, né? O receio. Será que eu posso ser um empreendedor? Será que eu consigo? Será que eu posso fazer uma proposta comercial? Será que eu consigo vender? Consegue fazer tudo. Se você acreditar primeiro em você, né? Se você ficar com medo, achando que você não é bom, ou ressaltando aquilo que falta, você paralisa, você se amua, você fica ali, né? Aceitando aquelas limitações. Ter coragem, ser ousado
A coragem tem que andar lado a lado com a humildade, né? Então eu tenho coragem, mas eu sou humilde, eu reconheço a minha falha e eu busco a minha ferramenta e eu ouso de novo de uma forma aperfeiçoada. E todo dia, e aí a gente vai vendo que a gente é capaz e aí a gente vicia. Vicia em ter sucesso, é muito legal. Primeiro confiar na gente, né, Carol? Isso aí. Felipe, agora eu queria... A gente tem... Porque a minha equipe é toda descentralizada. Eu decidi, não, eu vou abrir uma sala bacana pra revista, vou tirar a revista da minha casa porque eu preciso trabalhar menos. E a gente ama o que a gente faz, então tem que cuidar pra não ficar... Dá um puxão de orelha no colega, no Felipe ali, ó. Vai dormir, vai dormir. Porque o cérebro precisa descansar, quem trabalha com criação precisa descansar, precisa se cuidar, porque a jornada é longa, né? Então isso é uma coisa que eu também errei na trajetória, de trabalhar muito e não me cuidar. Aí precisei passar por um processo de tomar vitaminas e procurar um médico para restaurar minha saúde, né? Hoje eu tenho uma hérnia de disco, dizem que é de ficar muito sentada. Então também cuidem-se, né? Porque a gente também tem que ser feliz, tem que ter qualidade de vida, tem que ter tempo de lazer. E uma coisa que a Josi falou também, alguém me falou, não sei se foi tu, Josi, mas nesses dias aqui, os melhores insights acontecem em momentos de lazer, de troca, né? Então, isso é legal. Claro que a gente vai trabalhar mais que aquelas 6 horas, é óbvio, né? E que a gente tá no começo da carreira, a gente tem que dar um algo a mais. Mas vão se cuidando para ter esse equilíbrio, para também não chegar e não se estourar. Tem muitos profissionais que chegam lá pelo meio da sua jornada, lá pelos 40 anos, e estão exaustos, deprimidos, numa bad, a gente diz, né? Mas por quê? Não cuidou da saúde, não cuidou da emoção. Vão se cuidando, vão fazendo e vão se cuidando. Eu acho que dá para ter um equilíbrio legal, assim, de trabalhar bastante, conquistar bastante, estudar bastante, mas com saúde, né? E uma outra coisa que eu queria falar que eu esqueci antes é a questão do teto, né? Tudo tem prós e contras, né? A vida é feita de escolhas. O que acontece quando a gente tem um bom trabalho e uma certa estabilidade, porque não somos nós que corremos o risco, então não somos os empreendedores. A gente tem um teto de faturamento. O nosso teto de faturamento é o nosso salário. Ele pode ser um bom salário, mas ele tem limite, vocês me entendem? Quando você empreende, você não tem teto. Então você tem muito risco, você tem muito empenho, mas as possibilidades são infinitas. Você não tem limite. Então, quer dizer, pode dar certo, daqui a pouco eu tô entrando num projeto que é 5 vezes maior aquele do anterior, então é uma aventura. E isso é muito legal, porque a estabilidade, ela traz o limite também, né? O empregador, ele te dá algumas garantias e você tá limitado. Você pode ser o melhor, pode fazer a melhor matéria, pode fazer, mas o seu ganho financeiro, ele tá ali. A não ser que você trabalhe com comissões, né? Que eu acho que é uma boa oportunidade. Se alguém tiver a oportunidade de ser comissionado um dia, aceita, porque é muito legal. À medida que você rende, você é comissionado. Agora, quando você empreende, não tem limite. E é isso que faz a gente ficar viciado no trabalho, né? Ser um pouco ganancioso, mas a gente tem que entender também que a gente não consegue comprar tempo ainda, né? Nosso tempo de vida, ele é limitado. A gente tem um deadline lá, que seja 100 anos, mas ele tá lá, né? E a gente tem que administrar bem o nosso tempo também. Então, pensem sobre isso. Eu vendo meu tempo, o que eu vendo? Eu vendo meu tempo, eu vendo minha expertise, eu vendo minha inteligência, eu vendo o quê? E pro Felipe, pro colega, eu tô adorando ouvir ele falar. Ele falou assim, nossa, como que eu vou provar, como que eu vou vender, né? Eu tenho dificuldade de vender. É uma missão minha, a partir de agora, recente também, e eu convido vocês para se engajarem. A gente precisa explicar melhor para o mercado o nosso valor. A gente precisa mostrar a diferença do que é um produto de comunicação qualificado. E aí eu vou dizer o que é um bom texto. Qual que é a diferença de um bom texto de um texto qualquer? Qual que é a diferença de uma boa foto de uma foto qualquer? Qual que é a diferença de um bom vídeo de um vídeo mal feito? Porque a rede social tá aí para mostrar o amadorismo, né? A gente vê youtubers, a gente vê um monte de coisa. Então, tá todo mundo podendo se comunicar. Maravilha. Ótimo. Como que eu me diferencio? E a gente, aí que entra o marketing. A gente faz pouco marketing do nosso trabalho. A gente precisa de alguma forma didática, com lives, com posts, eu não sei. Façam uns projetos aí, eu tô executando os meus.
Como eu explico para o mercado como um todo o meu valor? Por quê? Porque as pessoas são leigas. O mercado aqui na Serra, para a comunicação, ele é pouco desenvolvido. A pessoa não está pesquisando lá no Google sobre textos, melhor texto, melhor... Ela não está. A gente tem que levar essa informação para frente dela. O que ela está pesquisando? Como vender mais cerveja? Como eu melhoro o meu restaurante? Que promoção de roupa eu vou fazer? Esses são os nossos clientes, né? Ou o padre, por exemplo, como rezar uma boa missa. Essas são as preocupações das pessoas. E a nossa preocupação qual é? Ser bons comunicadores, ser bons empresários. Então, qual que é a nossa obrigação? A obrigação de esclarecer as pessoas é nossa. E eu vejo muita crítica dos colegas. Ai, porque tu viu só que aquela empresa me disse, nossa, quanta ignorância. Sim, mas a obrigação não é dele de ter o conhecimento, é tua que tem de compartilhar o conhecimento. De uma forma inteligente, de uma forma atraente, de uma forma divertida, de uma forma leve. Então, o que adianta eu ir pro boteco, pros Zanussi lá, ficar reclamando que eu ganho pouco, comprando cerveja, graças a Deus que tá barata, e reclamando que o mercado não valoriza os comunicadores. Não adianta nada. Que mudança eu tô promovendo? Nenhuma. Então, como eu posso promover uma mudança eficaz que vai me trazer retorno? E esse é o movimento da comunidade de comunicadores. E nós estamos na Serra, né? Eu diria no mundo. Mas a gente precisa entender que essa é a nossa missão também. Com gentileza, com amor, com empatia. Por isso que eu digo, eu sou muito avessa àquela crítica super técnica, sabe? Ai, nós somos os top da comunicação e a gente fica aqui nesse nicho reclamando. Ok, grande mudança você está fazendo no mundo. E aí, muitas vezes eu sou criticada, né? Porque eu faço fotos, eu me promovo, eu apareço... Claro que eu faço, eu tô numa missão, eu preciso abrir os olhos das pessoas, eu preciso me usar como ferramenta nesse processo. Enquanto mais eu... E depois eu vou lá e digo pra ela, tá vendo? Que bom que tu me ouviu. Tu tá entendendo a diferença de tu ter me ouvido na hora da foto? Da gente ter escolhido a cor da tua roupa juntas? E aí entra a produtora de TV que eu fui, né? Vocês estão me entendendo? Então, a gente precisa se vender com amor, com responsabilidade, porque o nosso trabalho é importante. E o nosso trabalho vende o trabalho de muitas outras pessoas, o nosso trabalho valoriza outras pessoas, o nosso trabalho, que eu faço jornalismo investigativo, o meu trabalho estimula a vida espiritual de outras pessoas, o meu trabalho revela a verdade, o nosso trabalho é incrível, é maravilhoso, e a gente precisa saber fazer propaganda do nosso trabalho. E aí, quanto mais a gente fizer, menos as pessoas vão questionar, por que eu vou botar o teu texto e não da secretária da paróquia? Isso tem que chegar um momento que fica muito claro para todo mundo o porquê. Porque o meu texto é técnico, porque eu sou um profissional, porque eu vou ter as melhores palavras, as melhores cases, as melhores histórias. A secretária da paróquia, ela não está preocupada com isso, ela está preocupada com todas as funções administrativas que ela tem que fazer no dia dela. Eu, comunicador, sei o que dizer, eu sei o que escrever, eu sei selecionar, eu sei como fazer a foto. Vocês estão me entendendo? Acho que Isso que tu falou, Carol, é extremamente importante, até para mudar a mentalidade do pessoal do mercado, né? Que, como o Felipe falou antes, eles veem a comunicação como um gasto, não como um investimento. Não é gasto. A comunicação hoje é a área estratégica. Quem não tem boa comunicação hoje, interpessoal, na sua vida, na sua rede social, na sua empresa, vai perder mercado, vai perder tempo, vai perder dinheiro. Isso é um fato. E tá ficando cada vez mais fácil. Eu sinto que as pessoas estão entendendo. O que eu quero dizer pra vocês é que a demanda dos próximos 10 anos na área da comunicação, ela é absurda. Ela é gigante. Então eu acho muito legal os trabalhos, assim, uma outra coisa que eu não disse antes, que eu acho que os colegas concordam, porque eles segmentaram, né? A segmentação. A demanda pela comunicação ela vai ser tão grande, ela vai ser tão imensa, que eu posso ter uma empresa para cada área, tu entende? Da vida humana. Comunicação para bebês, comunicação para tudo que vocês podem imaginar. Deu problema ali. E eu diria mais, procurem algo que vocês amam, que vocês gostam. Eu consigo aliar a minha paixão. Hoje eu amo negócios, acabei me apaixonando, na época eu não gostava. Eu também gosto de esporte, eu gosto de várias coisas, tá? Eu tenho 1000 ideias. Mas assim, o que eu amo? Eu amo moda. Cria um projeto de comunicação para a área da moda diferente, inovador, sempre pensando naquelas questões, né, de o que
Que problema eu posso resolver, como eu gero valor com isso. E tentem, experimentem. Uma outra coisa legal de falar é que assim, alguém falou assim, eu recebi muitos nãos, acho que foi o Felipe. Felipe, eu quero ser tua mentora, depois tu me chama. Que eu adoro fazer propaganda, tô super craque. Eu recebi muitos nãos. Gente, não faz parte da vida, né? O erro faz parte, o erro existe para nos ensinar e o não faz parte da nossa jornada. Pra gente conseguir fazer uma venda, a gente recebe de 10, 15, 5 nãos. E é só um indício de que você tá em movimento. O não é um indício de que você tem que aprender algo, você tem que melhorar a abordagem, você tem que melhorar alguma coisa. Por que você recebeu não? Foi por isso. Melhora e vai adiante. Melhora e vai adiante. Não para. Se você parar no não, você vai ficar com o não. Se você prosseguir, ele vai ser só um não no caminho do teu sim. E um dia o teu sim vai vir, alguém vai te dar uma oportunidade, e vai te dar uma oportunidade maior e maior, e vai. Aí é o outro medo que eu digo, né? Eu tenho 2 medos, né? O medo de que eu tenho que comercializar os projetos, e isso dá um frio na barriga. E aí, quando eu comercializo, vem o outro medo, porque eu tenho que entregar o projeto, né? Então, aí vem o medo, assim, de fazer um projeto bem feito. Então, quando a gente vende, só começa o problema, na verdade, não termina ali, né? Tem que entregar, tem que agradar, tem que manter, tem que renovar. Então, é um processo. Mas a gente tem muito medo de levar não, a gente tem medo de errar. E, de novo, o medo não pode nos paralisar, ele tem que nos ensinar, nos proteger, fazer, claro, também não se jogar lá louca, né? Se prepare para aquilo. Quando eu assumi a sociedade da revista, eu sempre digo isso. Eu sabia fazer aquilo. E foi aquilo também que me deu força, né? Eu confiava no meu texto. Então, do que é feita uma revista? De bons textos, boas histórias, boas fotos, né? A grande parte dela. E depois a gente começou a fazer vídeo. Mas eu sei escrever? Sei. Eu sou capaz de coordenar uma edição? Sou. Eu posso aprender? Posso. Então, avalie aquilo que você acha que você é capaz de fazer e vai e faz. E você vai errar e vai aprender, vai errar e vai aprender. Mas o segredo é não parar. E eu tive, nossa, gente, uma vez saiu, eu chorei esse dia. Saiu o mês errado, assim, ó, tem aqui bem pequenininho aqui, ó, vem o mês da publicação. E vocês pensam que cada palavra que sai nisso aqui eu leio e releio e leio de novo e eu morro revisando isso aqui. E aí saiu a impressão, quando aperta aquele botão com aquele medo, né? Impressão é todo um outro assunto, mas enfim, eu aperto o botão da impressão, eu autorizo ela. E aí depois vem a distribuição e aí uma cliente me ligou e disse, tu viu, era um sábado de manhã, tu viu que tá errado o mês da edição? Daí eu desmoronei, eu chorei, eu liguei pro designer, eu xinguei, daí ele botou a culpa em mim, aí eu botei a culpa nele. E aí o que eu aprendi? Que eu sempre tenho que olhar isso aqui de novo. Pronto, entendeu? É um aprendizado. Eu nunca olhava porque eu dizia, cara, é óbvio que ele vai olhar, né? A responsabilidade é dele. Então hoje eu olho também isso. Então mais uma coisinha no meu checklist. Mas não tem como fugir do erro. Só não erra quem não faz nada. Só não erra quem não faz nada. E vou dar mais uma dica pra vocês, tá? Os críticos de plantão são os mais não fazedores de nada que existem. Então, que crítica você vai ouvir? Você vai ouvir uma crítica construtiva. Você vai ouvir uma crítica de quem gosta de você. Você vai ouvir uma crítica de quem está fazendo algo. Porque tem um monte... É uma área de muita vaidade também, né? Todas as áreas criativas, moda, artes e comunicação, né? São áreas que envolvem muito jogo de vaidades. Eu fui muito criticada, eu sou muito criticada. Eu fico sabendo de pessoas que falam mal de mim, não pra me ajudar a evoluir. Elas falam mal nas costas. Então elas não me dão acesso à crítica, né? Então isso é uma outra dica muito importante. Quem eu vou ouvir e o que eu vou fazer com o que eu ouvi. Porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que melhorar alguma coisa na vida. Então, mas a gente tem que saber separar joio do trigo, ou seja, das pessoas que falam de mim por inveja e por maldade e que querem me ver cair ou querem me ver errar, e das pessoas que se aproximam e me falam, e normalmente você mede isso se a pessoa veio falar pra você. A pessoa veio falar pra ti, é um bom sinal já. Por mais que às vezes ela fale de um jeito meio atravessado, ela tá falando pra ti, né? Tá tendo coragem porque ela quer alguma coisa contigo. Aí você vai ouvir. E você vai também separar. Bom, isso que tá sendo me dito, a pessoa tem razão, não tem... sabe, sendo bem humilde assim, eu posso aprender com isso? Posso. Agradece, aprende
e vai adiante. E aquele monte de gente que vai falar, quando você se movimenta, as pessoas vão falar. Aquele monte de gente que vai falar nas tuas costas, que vai te criticar. Nossa, mas ela é jornalista ou ela é vendedora? Ela é isso ou ela é aquilo? Não ouve, bloqueia. Vai adiante porque você sabe o seu objetivo e você tem que focar no cliente. Eu acho que independente da gente estar fazendo alguma coisa ou não, sempre vai ter gente que vai falar. Ou vai falar pra ti ou vai falar pelas costas. Então, ao invés de ficar só nos bastidores, né, com medo, mas o que vão falar, o que vão pensar de mim, mete a cara e faz, porque as pessoas vão falar de qualquer forma. E ouve o cliente, né, Josi? Foca no cliente. Pra quem que você trabalha? Você trabalha pro colega que tá criticando ou pro cliente? Trabalha pro cliente. Exatamente. O cliente tá feliz? Tá mudando a vida dele? Tá fazendo algo novo pra ele? Vocês não sabem o quanto as pessoas agradecem quando elas participam da revista, elas ficam felizes, né? Quando o trabalho é bom, elas agradecem. Então, quer dizer, mas o trabalho tal foi comercializado. Gente, sabe? Tu entregou o que tu prometeu, tu mudou a vida da pessoa, tu agregou pra aquela pessoa, ótimo. Então é isso que eu digo, ouçam bons colegas, ouçam bons mentores. Não deixa esse monte de crítica, às vezes, que é fundamentada por inveja, bloquear a gente, né? Impedir a gente de agir, porque isso tem muito, infelizmente, é muito triste da nossa área isso. Colegas, parem de fazer isso. Eu acho que, complementando o que a Carol também estava falando antes, o que difere o nosso texto, além da questão técnica, eu acho que, além disso, a questão de relacionamento nos diferentes. E a atitude empreendedora, ela sempre vai fazer diferença. Seja, eu posso ter, desde a escola, que pena que a gente não aprende ainda mais cedo isso, né? Algumas escolas fomentam isso, por exemplo, o CETEC, mas a atitude empreendedora, ela vai fazer a diferença no passo a passo da tua vida, desde a sala de aula. Eu poderia ter tido uma atitude empreendedora muito melhor durante a minha academia. Como eu disse pra vocês, tudo isso eu aprendi no mercado, né? Eu já entro na minha aula como um profissional da comunicação. Como é a minha atitude? Como eu me apresento? Como eu falo? Como eu posso contribuir? Como eu posso ir me tornando referência desde já? E outra coisa muito legal que entre os colegas, às vezes você vai fazer negócios com esse colega no futuro, né? Que nem eu e a Josi, a gente já falou sobre clientes em comum. Eu já conversei com ela quando ela era assessora da Randon. Então a gente acaba se vendo. E eu me transformei muito nesse sentido. Eu reconheço que entrei na faculdade, na academia com uma cabeça e hoje eu sou outra pessoa, né? E eu gostaria de ter tido esse mentor que me dissesse isso lá atrás. Então fica aí uma outra dica, né? Seja empreendedor a partir de hoje, seja empreendedor a partir de amanhã. E aí a vida vai te trazendo. A vida nos observa, né? A vida observa como a gente se comporta. Então, se a gente vai abrindo a nossa mente, a gente vai sendo mais ousado e vai indo, as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer. Então, depende da gente quando a gente quer começar. E quanto antes, melhor, eu acho, né? Na academia. E dá pra gente ter esse pensamento mesmo, esse pensamento empreendedor, mesmo não tendo o objetivo de empreender na prática mesmo. Sendo um funcionário, trabalhando numa empresa e benefícios que realmente, não. De tantas horas extras e não são remuneradas. Não, nem pensar. Ok. O que as oportunidades me ensinam? Isso é outra dica. Para de contar tanto o dinheiro nesse momento da vida, né? A gente precisa dele. Eu sou super fã do dinheiro. Eu já disse antes que ele tem que estar na equação, né? A gente tem que pensar. Mas, bom, o que eu preciso mais agora? Boas oportunidades e aprender novas coisas e me provar disponível, me provar eficaz, me provar, né? Ou daqueles 10 reais daquela hora. Sei lá quanto vale a hora, tá? Pesem isso. Essa hora vai me remunerar hoje 10 reais. De fato. Porém, eu vou ter a oportunidade de me relacionar com tal pessoa, de aprender tal coisa, uma experiência diferente, aquela pessoa vai lembrar de mim e no futuro ela vai me convidar para fazer um projeto. É assim que o empreendedor pensa, ele lê oportunidades. E aí ele para de reclamar tanto, que ele tá cansado, que bom que é sexta-feira que ele vai embora. Embora o jornalista da redação sempre vai trabalhar num sábado ou no domingo,
E ele sempre vai ter ou Natal ou Ano Novo, então é uma das profissões que nem médico, né? Não, vai sempre trabalhar mais. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Às vezes a gente fica muito apegada naquela continha, naquele momento, e falta uma visão mais ampla. E hoje as pessoas, olha só, hoje as pessoas que têm esse tipo de atitude, que fazem projetos comigo, elas fazem um projeto só. Eu não chamo mais para fazer projeto, eu não indico pessoas com essa atitude. E pode ser o melhor técnico daquele segmento. Tenho experiências, por exemplo, eu vou abrir o jogo aqui para vocês. Às vezes eu digo, não, se sério que eu falei isso eu nego, mas eu tô gravando, então eu não vou ter que assumir. Fotógrafos, queridos comunicadores. Os fotógrafos são pessoas com quem às vezes a gente tem más experiências, porque eles carecem muito dessa atitude empreendedora, às vezes, não todos, tá? Tanto que tem os maravilhosos que eu faço vários trabalhos, mas tem alguns. É difícil. Aí ele é o melhor fotógrafo para aquele projeto. A arte dele, a arte é maravilhosa, mas não tem atitude empreendedora, não tem coleguismo, fica contando minuto. Tchau. Não vai fazer um projeto só, entendeu? Então isso para todos nós. Eu tenho que me policiar sobre isso. Às vezes eu contrato alguma coisa com o cliente. Teve um cliente, nesses últimos 5 anos eu tive um projeto em que o projeto previa 2 entrevistas e um tipo de captação e tal. E de 2 viraram 9, pessoal. 9, tá? Então, assim, e eu fiz. Por que eu fiz? Porque eu avaliei que, naquele momento, eu tinha mais a aprender com aquela experiência, com aquele relacionamento, e eu podia suportar aquela carga, e muito da carga eu absorvi pessoalmente, do que eu pegar e dizer pra ele, eu só vou fazer se tu me pagar, né? O que aconteceu? Olha como a vida é. Eu fui lá, eu fiz o meu melhor, eu promovi, eu disse, eu até bloqueei esse pensamento na minha mente, eu nem vou pensar mais nisso. Eu aceitei fazer, eu vou fazer. O dinheiro não veio por outro lado, porque depois ficou tão bom que a pessoa quis comprar outra coisa, né? E investiu tanto ou mais do que valeriam aquelas horas. É isso que eu quero dizer. Então eu disse, nossa, como que a vida... E eu fiz sem esperar, assim. Eu sabia que eu tava dando mais do que o contrato, mas eu queria aprender com aquela experiência. Eu queria assumir aquilo, porque eu queria entregar aquilo para aquelas pessoas, porque elas valiam a pena. E a vida me trouxe, remunerou, e eu tenho certeza que eu vou fazer outros trabalhos com aquelas pessoas. Então essa leitura é importante. Claro que também tem furada, né? Também tem furada, a gente chama de engate, né? Aquele cliente que inclusive não paga, existe também. Tu vai lá, tu faz o teu melhor, o cliente não paga. E aí o problema é de quem? O problema é dele. Tu tem que fazer o teu melhor, tu tem que ter essa atitude de excelência. Sempre que tu conseguir, e a gente não é perfeito, a gente vai errar, eu erro. E se o cliente não paga, ele é mau caráter, ou ele é abusado, e essas a taxa de cliques para nem necessariamente de leads. Quando eu trabalho com clientes, a imagem deles, a forma de posicionar, a forma que eu vou falar deles, porque, por exemplo, são jovens empresários, eles precisam passar credibilidade, né? Então eu faço esse movimento. Quando eu trabalho com um cliente que é muito mais sênior, eu já procuro aliviar a imagem dele, botar uma roupa fluida, trabalhar desde a forma que eu vou falar deles, porque, por exemplo, são jovens empresários, eles precisam passar credibilidade, né? Então eu faço esse movimento. Quando eu trabalho com um cliente que é muito mais sênior, eu já procuro aliviar a imagem dele, botar uma roupa fluida, trabalhar desde a imagem até a postura, até a linguagem como eu falo dele. Então uma coisa que vai te ajudar talvez aí nesse momento é fazer mais marketing pessoal e pensar como eu posso parecer ter mais credibilidade. Não quer dizer que tu já é inteligente, tu já tem os dados, tu já tem a técnica, tu já tem o conhecimento. Mas o ser humano, ele é muito sensitivo. Ele não vai ouvir só o que a gente falar, ele vai precisar ter uma sensação de credibilidade. Então, 2 coisas. Como eu posso carregar um pouco mais a força da minha palavra, óbvio que não tem nada a ver com ser grosso, mas eu digo assim, como eu posso ser um pouco mais enfático, um pouco mais, passar mais segurança daquilo que eu tô falando, às vezes com a minha imagem, eu não tô te vendo aqui, tá? Mas tem a foto ali, então é muito bonito. Mas talvez, será que eu preciso me vestir com um pouco mais de formalidade quando eu for tratar com um cliente mais velho, né? Ou o pessoal da indústria, que não, o pessoal é leigo.
Então é isso, como eu carrego o meu argumento de forma visual, com as palavras que eu escolho, será que eu tenho que compartilhar mais dados com ele? Será que eu tenho que fazer uma pesquisa com o cliente dele? Porque a gente entende que tu perdeu um pouco de tempo aí, né? No processo, até ele entender que ele estava errando. Então, quem sabe sugerir pesquisas. Ou quem sabe, deixa eu ligar para 10 dos teus clientes e pedir o que eles preferem. Olha, eu falei com os teus 10 principais clientes. Eles me disseram que preferem receber textos e dados do mercado do que essa arte. Tu até pode mostrar um comparativo, tá? E outra coisa é ser didático. A gente tem que ter paciência com o cliente. Porque o cliente não sabe. Quem estudou para saber é aquilo. Então, a gente não pode competir com o cliente. Essa tua ideia é uma droga, vai dar errado. Sim, a gente sabe. Por exemplo, tá? Às vezes eu tenho que debater com o cliente sobre que roupa ele vai usar para foto. Eu digo para ele, não veste preto, porque preto no impresso fica assim. Não, mas preto é a cor que eu fico mais bonito. Aí eu olho para ele e tenho que dar dica de moda, gente. Até isso. Tu entende? Por quê? Porque isso vai impactar na qualidade do meu trabalho. Então, se eu não tiver essa paciência, eu não vou ter o melhor resultado. Eu não vou ter alguém olhando para a revista, no site ou no impresso dizendo, bah, que foto linda. Por quê? Porque são detalhes que fugiram ao meu controle porque eu entrei em batalha com o cliente. Então, quando a gente tem muita paciência com o cliente, quando a gente é bem didático e profissional, quando a gente vem com dado e a gente tenta entender de quem ele quer ouvir aquilo, por exemplo, às vezes ele não quer ouvir aquilo do profissional mais jovem da agência porque ele tem algum bloqueio com juventude, ele acha que as pessoas, né, quem é mais velho que sabe. Então, quem sabe tu sugere que o teu supervisor ou o dono da agência faça daquela sugestão. Não sei se isso é possível, eu tô dando alguns caminhos, tá? Mas o que a gente quer? A gente quer ganhar tempo e ter sucesso com o trabalho. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para alcançar isso mais rápido, a gente pode fazer. E eu vejo que muitos comunicadores, às vezes, debatem, às vezes, tu não vai chegar ao extremo de debater com ele verbalmente, mas fica criticando o cliente, mas olha a ideia, olha o que a pessoa pensa, olha... Sim, porque ela não sabe, né? Então, algumas dicas aí para negociar e ganhar do cliente. A gente tem que ganhar que ele compre as nossas ideias que a gente sabe que vão funcionar para ele mesmo ficar feliz depois, né? Mas existe esse momento da negociação, lembra que eu falei também em outro momento, a gente tem que negociar com o fornecedor também, ou com o cliente, né? Mas que bom que tu, no fim, recebeu esse pedido de desculpas e fica de incentivo para te talvez aprender com essa situação e como eu consigo ganhar mais rápido da próxima vez, entendeu? Muito obrigado. E informação, viver por um religioso, afeito, a gente não deve produto entregue impresso, tá? Então esse é outro debate. Mas eu, Carol, queria saber do pessoal mais jovem como se sente como comunicador profissional numa terra de ninguém, porque aí que tá, na rede social tem tudo, todos têm acesso, todos podem se comunicar lá. Então a pergunta é, como você se sente? Comentários, principalmente a voz. Post ou de que alguma coisa de perfil de rede social faria. Uma produção qualificada, muitos dos projetos que a gente faz, as pessoas nunca tiveram uma sessão de fotos dirigida para alguém que sabia o que estava fazendo, ou nunca tiveram a sua história captada e traduzida em palavras desta forma, né? Então, eu chamo de projetos especiais, os projetos maiores. Então, é um momento especial, é um projeto diferente. Uma certa exclusividade, porque o que o impresso faz hoje? O impresso, esse compilado aqui, né? Embora todo esse conteúdo esteja disponível na internet de forma ampliada, né? Isso aqui capta, de certa forma, a atenção do cliente por aqueles momentos e do networking da revista, que eu digo que é o público que vai receber o produto, que é de interesse de quem sai nela. Então, é bem direcionado também. E acaba se diferenciando do celular, porque tá aqui na minha mão e só tem isso pra eu ver. Não tem isso e mais milhares de coisas, né? Tem até os QR Codes que a gente coloca para as pessoas verem os vídeos, mas a gente faz como se fosse uma seleção daquele capítulo, daquele produto, né? Então, uma certa exclusividade, porque tá aqui e é exclusivo e é novo. E eu acho que a gente proporciona uma visibilidade qualificada para as pessoas daqui, que eu acho que é um grande diferencial também, né? A gente faz um trabalho muito qualificado com pessoas daqui. Então, uma coisa que eu sempre vejo as pessoas que abrem a NOI comentarem é:
olha o fulano, olha o ciclano, ele é meu amigo, eu já trabalhei com ele. As pessoas se enxergam, ela serve de espelho para nossa comunidade. E isso é uma das funções sociais mais importantes desse projeto, que é muito legal ver como ela reconstrói a imagem das pessoas que não se viam daquela forma, que por estarem muito dentro da situação não valorizavam tanto a sua própria história. Às vezes eu comento com elas a forma que eu escrevo, aquilo que eu digo na hora da gravação, da entrevista. Olha, tu percebeu isso? Tu percebeu aquilo? E as pessoas, nossa, eu não percebia. Nossa, como tu me fez pensar. Então, tanto eu entendo o processo todo como uma entrega. Tanto a experiência da entrevista, como eu conduzo ela. Normalmente as entrevistas especiais sou eu que faço, né? Como as fotos são feitas, como eu oriento. Eu sempre procuro passar um pouco de conhecimento para a pessoa levar para a vida dela. Olha, quando tu for fazer uma foto, cuida isso. Tu percebe que tu tem a tendência de te entortar? Corrige isso. Ou quando a pessoa está gravando uma entrevista, é uma pessoa que também dá palestras. Eu dou dicas. Olha, essa cor é muito boa, muito legal pra ti. Ou te balança menos quando tu fala. Tu percebeu que tu tem um vício de linguagem? Então eu dou toda uma consultoria durante o processo de produção de conteúdo para a revista. E aí que esse cliente começa a te amar e começa a te chamar para fazer milhares de outras coisas, que não é só aquilo, né? Então a gente entrega isso, visibilidade, produção qualificada, exclusividade, uma vitrine, uma experiência diferente. E aí eu vou concordar com a Josi, que muitas vezes o valor dos projetos é irrisório. É irrisório perto do impacto social e da geração de valor, de relacionamento também que essa pessoa que participa do projeto da revista ganha. Porque nosso networking é muito bom, nosso mailing é muito legal, os eventos que a gente participa são os melhores. Essa é uma outra coisa, a gente gera visibilidade em eventos que o cliente jamais teria tempo e orçamento para patrocinar, por exemplo. Ele não teria como. E a revista está em todos eles, de forma física, né? E também está no virtual, acho muito importante isso. Ela está aqui, mas ela está lá também disponível. Então é isso, visibilidade, produção, exclusividade, experiência, inserção, networking, um monte de coisa. É isso aí. Muito obrigada, pessoal, pela contribuição. Tudo que eu diria pra mim mesma, tá? Pra Carol de 15 anos. Seja bom, no máximo de coisas da área da comunicação que você puder. Se eu pudesse hoje, voltar na época, eu teria estudado também publicidade e marketing, porque eu fiquei focada só no jornalismo, mas então... Seja um bom fotógrafo, seja um bom redator, seja um bom produtor de vídeo, seja um bom locutor, seja tudo de bom que você puder ser. Não tenha medo, deixa o medo te proteger, mas não te paralisar. Olhe para o futuro e seja disruptivo, pelo que eu percebi, vocês já estão fazendo isso. Observe empreendedores de outras áreas, eles têm muito para ensinar. Estude sobre finanças, negócios, administração e vendas. Faça muitos estágios, todos os possíveis que você puder. Tenha bons mentores. Já escolhe 3 ou 4 pessoas que são melhores do que você em alguma coisa que você quer melhorar. Cola na pessoa, pede ajuda, pede se ela pode te mentorear. Esteja aberto para isso, porque dói, né? Ouvir crítica dói. E seja a sua primeira empresa. Você seja a sua primeira empresa por meio da sua atitude, por meio da sua aparência, da sua apresentação pessoal, seja excelente. Faça marketing pessoal com bom gosto, educação e gentileza, né? E procure a excelência em tudo. E não tem como não ter sucesso fazendo tudo isso. Era isso que eu diria pra mim. É isso que eu digo pra mim todo dia. E é isso que eu tento fazer sempre. Obrigada, Carol.